Bom, estamos já em gravação, tá? Para quem quiser, eu vou desativar os microfones, tá? Via de regra. Aí eu vou começar dando uns recadinhos aqui. Bom, pessoal, nós sabemos que sempre entre abril e junho acontece uma coisa excelente para... Só que não, né? Começa a cair conta uma atrás da outra. Para nossa surpresa, o que é cair uma conta? Tá? Para quem não sabe, é quando o Facebook Ads ele pede para a gente para validar a sua conta, enviar documento. Ontem caíram mais de 500, tá? Uma atrás da outra. Então sempre tem esse momento do ano. Quando, no início, eu já chorei em posição fetal algumas vezes por causa disso, tá? Hoje eu já estou mais calejado. Então a gente já sabe que isso vai acontecer, a gente já está organizado, a gente já tem método. Hoje a gente já teve 2 departamentos o dia todo. Alguém aqui dentro dessa sala provavelmente fez algum acesso remoto com alguém, o Guilherme, Matheus ou com a Vanessa, né? Então, saibam que isso é um processo que acontece, não acontece em todas as contas, mas via de regra 50%, 60% das contas sofrem isso. Então, isso é um processo normal, tá? É um processo que é corriqueiro e a gente tem um método que é o seguinte, a gente segue a política deles, envia os documentos, valida a conta. Não deu certo, o que a gente vai fazer? A gente abre um backup de conta, né? E segue o baile. Não adianta, a gente não tem como brigar com o Facebook Ads ou bater o pé, não adianta. Eles não dão prioridade para ninguém, não darão para nós, né? Então, a gente resolve de uma forma ou de outra, tá? Então, assim, boas-vindas a todos vocês, muito obrigado por participar, estamos aí com 27 pessoas, né? Que se interessam pelo tema de neurovendas, né? Hoje nós vamos conversar com o Dr. Carlos Assis, nosso querido Dr. Vendax, né? Quem não conhece a mentoria dele, porque o Dr. Vendax ele trabalha com equipes, mas ele também trabalha de forma individual. Então assim, deixa eu só desativar aqui o microfone da Val. Tá, aqui. Ele trabalha com mentorias individuais. A mentoria dele mudou o jogo para mim. Tá? Porque eu sou mentorado dele, óbvio, não foi a primeira mentoria que eu fiz, mas foi uma das melhores, né? Pelo fato da abordagem que ele faz, ele gosta de, como ele é um terapeuta das emoções, ele avalia processo, obviamente é necessário, ele avalia script, ele avalia todo o método, mas ele também te avalia de forma psicológica. Numa equipe, às vezes é mais difícil de fazer isso, porque tu tem uma cultura coletiva, então ele tem que trabalhar o coletivo, ou a cultura do gestor, né, que muitas vezes implica no processo. Nas mentorias individuais, que foi quando eu trouxe ele para falar com a minha equipe, e aí eu trouxe ele para falar comigo. E aí na mentoria individual ele analisou algumas coisas que a mim são pontos fortes, mas ele formatou algumas coisas dizendo assim, cara, tu é assim. Então tu tem que trabalhar dessa forma. Não adianta tu querer interpretar um personagem que não vai dar certo. Então, quem tiver a oportunidade, gente, é barato de fazer. Eu já falei para ele aumentar esse preço, entendeu? Porque vale muito. Não, eu disse, a realidade, é barato de se fazer uma mentoria individual com ele. Quem tiver interesse, é só conversar com ele vai conversar com vocês. Ele é um cara, ele dá um super descontão pro pessoal da Inova. Então, assim, não é... é um pouco de jabá? É um pouco de jabá que eu estou fazendo aqui, tá? Mas o mais importante é basicamente indicar para vocês algo que foi legal para mim, né? Então hoje eu sou capaz, eu sempre fui um bom comercial, mas hoje eu me sinto capaz de trabalhar o meu psicológico no momento de crise e formatar uma estratégia que dê certo. Então, por isso que eu escolhi o Carlos, porque eu só consigo vender para vocês algo que eu consumo, algo que eu compro. Então, o Carlos eu compro e é por isso que eu contrato ele 1 a 2 vezes por mês, porque pode parecer que não, mas o Carlos é pago para estar aqui. Embora a gente tenha uma baita de uma relação comercial, a gente seja parceiro, eu confio nele plenamente, eu pago ele para dar essa aula para nós.
Eu digo para nós, porque eu aprendo em todas. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou passar a palavra para o Carlos, tá? Relembrando o nosso tema de hoje, tá? É um tema de neurovendas que eu acho extremamente importante, que é a conexão com o cliente, tá? Quando ele falou para mim o que ele ia apresentar, eu digo, nossa, isso é fascinante, porque ele aborda a parte de vendas, processual, obviamente, mas ele interpreta também sinais neuroquímicos, psicológicos, neurológicos. Isso é muito legal a gente correlacionar, porque às vezes é uma parada que está longe da gente. 5 minutos eu me dei ao luxo de tomar dele. Muito obrigado. Fecharei meu microfone. Carlos, está contigo. Obrigado. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui de volta, né? Pela Inova. E eu que estou atuando, né? Todo dia atualmente nesse ramo de saúde suplementar, né, que é o termo que a gente usa, né, técnico, né, que a gente vende, né, saúde, e que, na verdade, são os planos de saúde, né. Também tenho atuado quase todo dia também no ramo de seguros, e a gente vem percebendo, né, o destaque que tem a Inova, né, nesse sistema, né, aí de leads em tempo real. Não tenho tido outra empresa, né, a experiência tanto com empresas e com vendedores, a melhor experiência até hoje é a da Inova. Então, é um prazer, né, como o Rafael ele fala, né, aí do meu trabalho, né, isso é muito bom. Eu falo sempre desse da Inova porque é o que mais eu ouço aqui pelas empresas no Rio de Janeiro, né? Você vê a distância, né, que tem aí da sede propriamente, né, da Inova, e o trabalho dele sendo feito, né, e também da sua equipe de forma assim magistral. O nosso tema de hoje, eu criei propriamente, né, primeiramente é uma frase, né, que pode ser também uma pergunta: como gerar conexão com o cliente? E aí coloquei a neurovendas. Esse como, para quem é vendedor, né, para quem é corretor, para quem é consultor, gente, essa pergunta como, né, da língua portuguesa, né, ela é extremamente positiva. A gente vê que em outras línguas, né, normalmente sobre essa pergunta é o mesmo até significado, mas tem algumas diferenças, né? Na língua portuguesa, esse como, ele já está mostrando para nós o quê? Uma maneira, um modo de vender. O modo da gente criar a tal conexão com o cliente. Então, quem é vendedor precisa aprender muito isso, né? Vendedor faz perguntas. Vendedor trabalha o tempo todo com perguntas. Quanto mais cada um fizer isso, vai vender mais, irá vender mais. E aí a gente explora o termo gerar, né? Como gerar? Como dar a existência a tal conexão com o nosso cliente? Com o nosso suposto também cliente, né? Aquele que a gente está ali começando a negociar. Então, para criar essa conexão, essa ligação com ele, essa união, esse vínculo, nós temos à nossa disposição, né, uma área da nossa ciência moderna que é nova. Essa é extremamente nova, que é a neurovendas. Se alguém ouvir uma aula, né, ou um curso, fazer uma mentoria, e a pessoa falar que neurovendas é algo antigo, essa pessoa ela não conhece a neurovendas. É uma área da nossa ciência extremamente moderna. Isso não tinha no passado, isso é algo novo, extremamente novo. Só que por ser ciência, já tem todas as suas fundamentações e as suas comprovações. Então, ninguém está criando nada aqui
e nem está também fazendo algo que não tem fundamento, né? Tem toda a fundamentação na ciência moderna. O que é neurovenda, na verdade? É um conjunto de técnicas baseadas na neurociência. Então, até um médico, se ele não estiver aqui participando da aula, né? Se tiver aqui um biomédico, um cientista de ponta, ele vai confirmar que tudo isso tem total fundamento, é algo racional. Por quê? Porque é baseado na neurociência, aplicada ao marketing. O que é a neurociência? É o estudo do cérebro e do comportamento. Então, aquele vendedor primitivo, ó, ficou para trás. Ó, a gente dá para ele adeus. Ficou para trás, acabou. Hoje, a gente pode vender com total ciência e com 99% de chance de conseguir fechar a venda. Olha que maravilha! Desde que eu aprenda a técnica, desde que eu coloque em prática. Mas se for aquele vendedor que ele fica batendo cabeça, né, porque ele quer manter, mas eu faço X mais Y que vai dar W. Então ele vai continuar perdendo vendas, né? Porque a ciência caminhou, a ciência de vendas está aí, a neurovenda está aí, e o cara quer continuar seguindo uma coisa que não é mais utilizada. Então é só a gente o quê? Despertar. Né? Como dizem, né, até os marqueteiros, né? É só virar a chave. Né? Mas só que para virar a chave, para muita gente, é um esforço danado, né? Puxa, virar a chave, eu não vou mais vender daquele jeito que eu vendo todo dia. Não vai. Até porque tá dando resultado? Aí o cara fala, poxa, estou vendendo 4 mil reais por mês. Então não dá certo. Né? Estou vendendo 10 mil reais por mês. Então tá fraco ainda. Né? Por quê? Porque nós sabemos hoje do nosso tipo de vida. Né? A gente está gastando com alimentação, a gente está gastando com o plano, né, de saúde, né, que tudo pode ser considerado investimento? Claro, mas tudo tem um custo. Né? Então, como nós sabemos que a vida hoje, né, infelizmente, por um lado, ficou cara, se eu estou ganhando 4 mil reais, com certeza eu não estou bem de vida. Se eu estou ganhando 10 mil reais, eu não estou bem de vida. Então, eu posso crescer e eu preciso crescer. E, claro, também, não só pelo lado financeiro, né? Quantos aqui hoje, nessa aula, ou né, aqui nessa live, quer também investir em conhecimento, né? De repente, quantos aqui também tem a sua religião, tem a sua prática caritativa, e, ao mesmo tempo, para ter tudo isso, a gente precisa também de dinheiro. Então, hoje a gente vai aprender a vender melhor, a vender mais rápido e com um preço menor. Por isso, né, até que o Rafael, às vezes, né, ele faz para mim a crítica, né, ele brinca comigo, por que às vezes eu faço um preço menor? Porque eu estou fazendo uma venda do meu serviço que ela é online, né? Se eu fosse gastar avião, se eu fosse gastar hotel, se eu fosse gastar com tantas outras coisas, o meu preço, com certeza, ele não seria esse. Então, hoje em dia, com a venda ou com as vendas online, a gente pode até se dar o luxo e ganhar na quantidade, fazendo um preço menor, né? Então, pode ser você que vende o plano de saúde, pode ser você que vende seguro, pode ser você que é de um ramo totalmente diferente. Muitas vezes a gente pode fazer um preço menor, atender aquele cliente de forma muito, né, positiva, porque nós estamos apenas na venda online. Mas quando eu tenho, né, outros gastos, né, para minha locomoção, né, e para tantas outras coisas, aí, infelizmente, muitas vezes, né,
tem que ser o nosso preço real, na verdade, né? Ou até muitas das vezes um preço, né, até acima, né? É por aí. 85% da venda é inconsciente. Então, olha por que a neurovendas ela é extremamente eficaz. Se eu sei usar a técnica para convencer o meu cliente a comprar, eu estou atuando nessa inconsciência do meu cliente. Então, muitos falam em venda primitiva, venda por instinto, né? Ou por impulso. Acaba que a gente troca, né? É a compra por impulso, é a compra, né, assim, pelo instinto. Então, se eu tenho a técnica da neurovendas, com certeza eu vou vender muito mais do que é aquele vendedor que não tem a técnica. Porque só 15%, anotem aí, 15% da venda, ela é consciente. Então, a gente tem um campo de inconsciente enorme, 85% da venda, né? Aquele cliente que ele está comprando de mim, ele está comprando de forma inconsciente. Só 15% de forma consciente. Então, hoje em dia, como é que a gente vai vender mais? E de forma mais rápida? Primeiramente, ouvindo mais o cliente. Essa é uma regra áurea, né? Então, a escuta ativa tem um grande destaque no campo de vendas. É só dessa forma que eu vou vender bem? Ouvindo muito bem é o meu cliente? Não. Você vai vender muito bem, saindo daquela coisa tradicional, muitas das vezes fria, você vai vender muito almoçando com o seu cliente ou com o seu suposto cliente. As empresas precisam perder ainda essa coisa antiga, né? Eu só vendo dentro, né, aqui da empresa, ou eu só vendo aqui pelo telemarketing, ou eu só vendo online. Não. Tudo isso são grandes ferramentas. Mas para quebrar esse gelo, quantas vezes nós vamos conseguir vender almoçando com o nosso suposto cliente ou com o nosso cliente? Atingindo 3 estados, como diz a neurovenda. Primeiramente, do cérebro reptiliano. Aquele que tem a decisão instintiva da compra por sobrevivência. Então, quantas vezes a gente já fez essa compra? Parou só para mim ou parou para vocês também? Aqui travou também. Aqui também travou. Tá, peraí que ele... mundo. Compra pela sobrevivência, cérebro reptiliano. Ai, meu Deus. Continua aí, Rafael. Ai, meu Deus do céu, né? Aí vou eu falar porque ele briga comigo. Olha, tá. Quem sabe faz ao vivo. Eu curto esse tema. Eu adoro esse tema. Ô, meu, enquanto ele não volta, eu vou dizer pra vocês, olha só. Se você despertar no seu cliente a alegria, ó... Voltou. Rapidamente. Voltou. Oi. Repete. Voltou com tudo, voltou em bala. Repete desde o cérebro reptiliano que travou. Travou? Então, vamos lá. Esse primeiro estágio, né, da neurovendas é do cérebro reptiliano. Então, é aquela decisão instintiva de compra. Compramos pela nossa sobrevivência. Quantas vezes, né, fizemos já isso? É aquela venda primitiva, é aquela venda instinto, é uma venda rápida, é por impulso. Por impulso, né? E aí tem o cérebro límbico, que já é uma decisão emocional da compra. Então, quantas vezes a gente pega o nosso cliente, né, pela emoção, alegria?
A gente faz com que ele fique alegre. É por um benefício aí do plano de saúde, né? É por um parcelamento, é por uma promoção. Infelizmente, a gente passa por isso, né? Não dá para a gente vender o tempo todo sem promoção, né? A gente acaba que chega nisso. Então, a gente faz com que esse nosso cliente ele fique alegre e ele compre também rápido da gente. É uma venda também rápida. A emoção ela é rápida, é um movimento para fora, então é rápido. E aí chega no cérebro córtex. Aí já pega. Aí o vendedor tem que ter aquela técnica, lembram dela que a gente já teve aqui a aula? Técnica da persuasão. Então, nesse córtex, é uma decisão racional de compra. E aí tem vendedor até que fala, é aquele cliente cri-cri. Né? Aí eu brinco, nem sempre. É o cliente consciente. Ele quer comprar uma coisa que tenha qualidade, ele quer comprar uma coisa que tenha um bom preço. Né? Aquele cliente que ele só chora preço, infelizmente, ele não quer qualidade. Mas também a gente sabe, né? Muitas vezes é o poder financeiro de um cliente, também não é lá muito grande. Né? Então, assim, ele quer a qualidade, mas dentro também daquilo de que ele pode pagar. Mas é um cliente que está pensando, é um cliente que está raciocinando, que ele está logicando. E aí, por isso que nós temos que ter o quê? Tanto a técnica de vendas e o conhecimento do produto. A gente pega vendedor, eu treino vendedor que ele não conhece produto. Como é que ele vai vender? Aí chega na hora, né, do produto, qual o produto? Né? Aí eu brinco com ele, né? Nenhum. Por quê? Porque ele não sabe o produto. Um plano que dá 1.000. Aí tu pergunta para ele, você sabe qual é o plano da 1.000? Não. Você sabe os benefícios? Não. Você sabe carência? Não. Você sabe os preços? Não. Vende como? Então, nem tudo é a falta de uma técnica de vendas, nem tudo é a falta do marketing, né? Nem tudo é a falta do lead. Tudo isso faz parte, né? Mas às vezes ele não conhece o produto e ele não busca treinar o produto. Como é que ele vai vender? Não vai vender. Então, ele pode ter um ótimo lead, ele pode ter uma ótima técnica de vendas, ele pode ter um ótimo marketing, mas ele não sabe aquilo que ele vende, na verdade. Então, isso é muito complicado. E aí a gente vê empresas que não investem nisso, vendedores autônomos, né, individuais também que não investem nisso. Então, é um conjunto para que você possa fazer uma boa venda. A grande jogada, né, e a grande meta da Neurovendas é eliminar a dor do consumidor. Eliminar a dor do cliente. E aí, dessa forma, ele vai conseguir o quê? Fidelizar mais. Então, a gente vai pegar cliente. Eu quero um plano barato e que eu possa ser assistido. Acabou. A gente vai ter que dar um jeito. O outro, eu quero um plano mediano e de um preço mediano. Vamos lá. A gente arruma esse produto. Não, eu quero um plano mais top. Tem até aquela, né, que chama resgate aéreo, né? Resgate aéreo, helicóptero, quero com tudo. É isso aí. Então, quantas vezes o cliente está falando X e a gente está falando Y? Então, você pode ter a técnica que for, né, que não vai conseguir vender. Então, tudo isso para a gente chegar naquilo que todos vocês querem. Qual é a primeira neurodica para eu fazer a conexão com o meu cliente? Então, a primeira neurodica é: para conquistar a atenção do seu suposto cliente ou do seu cliente já, procure elementos conhecidos.
Não adianta usar termos técnicos, filosofar, né, fazer aquela cena toda que você está indo contra o cérebro dele. Naquele momento, ele quer comprar, ele está em busca, né, de, quase sempre, né, informações, né, assim, do produto, mas ele quer comprar. Principalmente quando é um lead, né, em tempo real, ou também aquela pessoa é indicada para a gente. Né? Então, é porque ele quer comprar. Então, você precisa contextualizar no mundo normal da pessoa. É o que diz a neurovenda. Trazer primeiro algo conhecido e habitual. Então, quando eu falo aqui do Rio de Janeiro, se eu estou começando, né, a falar sobre plano, né, de saúde, se eu dou a referência, tá? Desculpem falar o nome, né, aqui de empresa, né, ou de marca, mas se eu dou um exemplo assim da Unimed, todo mundo sabe, poxa, então é um plano, né, normalmente eficiente, que muitas pessoas já usam, já tem, né? Então, muitas das vezes, pode ser aquele cliente que ele nunca teve um plano, mas ele já ouviu falar algo sobre a Unimed. Aí imagina se eu uso termos técnicos. Ele vai ficar boiando, né? Ele não vai entender nada. Então, eu já começo a falar de plano de saúde, de benefícios, de rede, carência, tudo isso, e eu posso dar um exemplo. Ó, nós temos o plano da Unimed, né, onde tem dentro dela vários, né, tipos, né, acaba de planos, né, do mais simples ao mais top, né? Então, assim, eu estou numa linguagem com ele de que ele entende facilmente. Depois que eu fiz isso, aí eu posso explorar o novo. Aí eu posso começar a trazer algo novo para ele. Por quê? Porque ele já está na minha sintonia. Ele já está fazendo a conexão comigo porque eu fiz uma linguagem com ele geral. Uma linguagem popular de que ele conhece. Aí se eu quero, de repente, falar já de tipos de plano, de repente ele não sabe os tipos de plano. E aí, de repente, está ali naquela negociação, né, um pouco ali complicada, né, truncada. Aí eu posso falar para ele, existem planos que a gente pode conseguir um preço assim mais em conta, apenas ambulatorial. Então, eu já estou trazendo alguma coisa de que ele às vezes desconhece, mas eu já comecei num tom de que ele conhecia. E aí eu trago algo novo, né? Eu posso também falar aí de uma marca, né, de plano de saúde ou de uma empresa que não é muito conhecida. Sim, depois que a gente já deu é um exemplo popular, né, quase que é universal, né, de um plano conhecido ou de uma empresa conhecida. Faço uma pergunta e tenho aquela resposta, né, clara para esse meu cliente. Não adianta fazer pergunta e eu não ter resposta. Então, eu crio perguntas para ele e eu sei a resposta, né? Eu estou dominando, né, aquele assunto, aquela informação. E quando eu vejo que ele está um pouco perdido, eu vou parar, né? A gente vê muitos vendedores ainda que utilizam isso, né? O senhor tem dúvida? Ou faltou alguma coisa? Nós vamos agora mudar isso com a neurovendas. Você afirma assim, fui claro? Eu consegui explicar? Por quê? Aí mostra que você está responsável pelaquela informação. Eu sou responsável. Fui claro? Sim. Consegui deixar claro para o senhor? Eu consegui explicar? É dessa forma que a gente trabalha com a neurovendas. Ok? Segunda neurodica. Você está vendendo para a mente. É um termo que muito vendedor acha, né, estranho, né? Gente, a venda é mente a mente. É cérebro a cérebro. Então, você está fazendo uma venda para a mente.
e não para o cliente. Muita gente fala, né, até que é algo mágico, né? Mas não tem nada de mágico. É algo racional. Então, eu não estou vendendo para a Juliana Lima. Não. Eu estou vendendo para o cérebro da Juliana. Então, quando eu tiro ela nessa hora do foco e eu penso na linguagem de cérebro a cérebro, eu vendo muito mais. As pessoas não têm a mínima noção do que querem comprar muitas vezes. Olha que tem gente que vai contra, né? Ah, não, poxa, quando eu quero comprar, eu tenho consciência, não é isso? Inúmeras vezes, as pessoas que querem comprar não têm a mínima noção do que elas querem comprar de fato. Então, nessa hora, nós temos uma grande oportunidade de quê? Olha, né, gente? De persuadir, de convencer. Você que é vendedor precisa investir em treinamento de técnica de persuasão, de convencimento. Um bom vendedor pode mudar radicalmente 75% a decisão dos compradores em menos de 30 minutos. Olha que informação. O bom vendedor, né? Não é, todo então vendedor, não. O bom vendedor pode mudar radicalmente 75% a decisão daquele suposto cliente em menos de meia hora. Olha que maravilha. O cliente está à sua espera. À espera que você indique para ele o melhor produto. E quantas vezes o vendedor ele perde a oportunidade? O bom vendedor não perde, né? O vendedor perde. Mas o bom vendedor também perde venda. Todo mundo perde venda. Não tem vendedor 100%, né? Não tem venda perfeita no total. Ia lá, o Rafael, ele faz venda 100%, todo mundo aí que ele conhece, todo mundo de que ele tem contato, ele vende para todas as pessoas. Ninguém consegue isso. Você vai colocar Laí Ribeiro, você vai colocar Bernardinho, você vai colocar o Concer, nenhum vendedor é 100%. Nenhum. Mas eu não quero ficar toda hora, você vê, mas ninguém vende 100%. A gente esquece isso. A minha meta é vender 100%, mas eu sei que não é assim. Então eu posso convencer, eu posso persuadir, esse cliente está à minha espera. Querendo que eu apresente a melhor oportunidade para ele de compra, a melhor oferta, o melhor produto. A pessoa toma contato com o lead, a pessoa fala com aquele cliente, aquele suposto cliente que é indicado por um outro cliente e não usa todas as suas ferramentas. Então vamos utilizar. Terceira neurodica. Ative as emoções. Vendedor frio, insensível, distante, vende menos, para não falar que não vende nada, né? Então a gente precisa conhecer o emocional e nós precisamos colocar emoção na venda. Eu preciso fazer com que o meu cliente se emocione. Como é que eu faço isso? Através dos 5 sentidos. Olha que tarefa, hein? Tato, audição, visão, paladar, olfato.
5 sentidos. Eu treinei agora 2 equipes, tem uns 3 dias mais ou menos, 4 dias, da Óticas Diniz. Olha a prática da Ótica Diniz, ao mesmo tempo de marketing misturado com vendas. Toda pessoa que entra na ótica, ela vai ter direito a 5, vou dizer assim, né? A 5 produtos. Aí a pessoa pensa o quê? Então ela tem que comprar? Não, esquece isso. Ela vai ser ofertada com 5 produtos. Aí o pessoal acha estranho isso, né? Aí a gente melhora. Com 5 tipos de bebidas, com algo para ela, né, se alimentar ou para ela degustar. Então tem café, tem água, tem uísque, tem cerveja, tem chocolate, tem pão de queijo, tem uma série de coisas. Pelo menos 5 ela vai ter essa, então, oferta. Aí vem, entendeu? Aí o garçom e serve a ela. Gente, olha que diferencial. Quantos sentidos essa ótica ela está conseguindo atingir? Vários sentidos. Principalmente o paladar, né? Então a gente precisa pensar nisso. Aí sempre tem alguém, mas eu só vendo online. E por que você só vende online? Você está amarrado? Você está preso na venda online? O bom vendedor, aquele que tem um network, né, enorme, aquele que tem que investe, né, e tem acesso a vários leads, gente, vai ter uma reunião presencial, vai ter um evento, né, vai ter um almoço, isso é extremamente necessário. Nós não somos robôs. E quando eu tenho esse encontro presencial, eu tenho que trabalhar tudo isso. Uma das dicas da Neurovender, né, é trabalhar com chocolate. Aí tem gente que acha estranho, né? Mas por que chocolate? Ofereça deliciosos chocolates aos seus clientes. Do momento que ele está ali para fechar a venda, por quê? Porque isso gera prazer no cérebro. O cérebro aciona, né, agentes químicos, né, os neurotransmissores do prazer. Então, ele já está entrando ali na sua, né, você está persuadindo, você está convencendo, ele come o chocolate, né, ou ele bebe, né, se for bebida, né, de chocolate, ativa no cérebro o prazer. Aí tem vendedor que pensa só no script, ou só no discurso, né, ou só na técnica de vendas. Não, eu domino o produto. Tudo faz parte. Então a gente está vendo que existem variados caminhos, variados métodos para a gente vender mais. Um simples chocolate ajuda você a vender mais. A mente usa os 5 sentidos para tomar qualquer decisão. Então eu preciso trabalhar isso. Por isso que é necessário cada vendedor criar uma estratégia para cada sentido. Eu vejo líder parado, gerente parado, supervisor parado. Por que eu não crio a estratégia de vendas? Por que eu não crio a estratégia para trabalhar com os 5 sentidos? Venderia muito mais. Mas a fofoca ainda tem um grande espaço, né, nas empresas, as intrigas, né, é uma perda de tempo. Vamos fazer esse ócio criativo
se eu agora fiquei, entre aspas, né, à toa, fiquei livre, eu vou criar algo de bom para a minha equipe de vendas, para o meu vendedor, para a minha empresa. Aí a gente usa o tempo de uma forma negativa, né? Infelizmente. E a quarta neurodica, use verbos de ação. Para quem é professor, né, aí de língua portuguesa, né, literatura, isso é muito fácil, né? Às vezes a gente pensa nisso, quando a gente vai então praticar na venda, tem muita gente aí que esquece ou não consegue trabalhar, né? Então, esses verbos de ação, a gente está usando uma tecnologia científica que a Neurovendas descobriu que a mente humana adora verbos de ação. Olha que maravilha. Nosso cérebro está sempre em busca, né, então, dessa ação, na verdade. Então, em seu discurso de vendas, no seu script de vendas, coloque verbos de ação, como poder, alcançar, transformar, desfrutar, conquistar, proteger. E aí a gente sabe o quê? Que normalmente o que antecede a venda, e também que pode ser muito útil também, né, durante o processo de vendas e para atrair clientes, é o marketing. Então a gente faz a nossa mídia digital, né, que uns chamam também de post, outros chamam de banner, né, mas aquelas nossas postagens no WhatsApp, no Facebook, Instagram e tantas outras redes, a gente pode focar nesses, né, verbos. Faça agora um plano de saúde para proteger a sua família. Você pode alcançar saúde utilizando tal plano, né, de saúde. Aí você bota o nome, né, aí da marca ou da empresa. E aí a gente vai criando propriamente, né? Aí a nossa divulgação, nosso marketing, né? As empresas também aí que fazem isso, né? Porque é muito necessário a gente estar utilizando os verbos, né, de ação. Tudo isso para a gente chegar ao quê? Naquela palavra mais importante. Aquela que nós vamos empoderar o cliente. Na mensagem de WhatsApp, na ligação telefônica ou no próprio telemarketing, né? Ou lá no Message, seja lá qual for a forma, né, de contato, né? Utilizar o você. Aí tem muito vendedor que tem medo. Ah, mas eu uso senhor, eu uso senhora. Ótimo. Isso aí é para você abrir o teu contato. Ok? Senhor, senhora, boa tarde, senhor, boa tarde. Ok. Quando a gente já está negociando, para que você possa criar essa ressonância com ele, essa grande, né, conexão, é o você. Você quer adquirir esse plano? Você quer comprar? Você quer dessa forma? Né? Então, até nas nossas perguntas, a gente vai utilizar o você. Né? Essa sensação, né, de intimidade. Né? Mas não é aquela intimidade, né, que nós temos com amigos, familiares, esposa, né, filho, não. É aquela intimidade que a gente está criando de verdade aquele laço, né, para que ele possa, né, confiando, né, no vendedor, para que ele possa efetivar a compra. Então, tudo isso é o que a Neurovendas vem destravando para nós, né, e é o que nós precisamos assimilar
para criar essa conexão, para criar essa liga com o lead, né, que a gente está lá começando a tratar e tomando contato, suporte aos clientes, clientes indicados, e até para quem faz marketing frio, né? Que hoje em dia, né, se faz pouco, mas são formas da gente estar buscando, né, aí no nosso dia a dia é o tal cliente potencial que a gente sabe que tem formas que são muito, né, complicadas e até primitivas. Mas no mercado cão, né, que a gente vive, de muita, né, disputa, a gente tem que utilizar de todas as armas. Excelente. Vamos abrir para dúvidas, perguntas. Excelente, Carlinhos. Obrigado. Obrigado mesmo. Pessoal, tá aberto aí para dúvidas, é só abrir o microfone e mandar a pergunta na lata. Eu fiz alguns apontamentos, por que às vezes eu estou de cabeça baixa? Eu estou escrevendo o que o Carlos está falando, ele me mandou um material para eu ler, eu li, aí agora eu escrevi os apontamentos dele, e aí o que eu faço com isso? Eu transformo num e-book, vocês sabem disso, eu estou sempre enviando e-book para vocês, né? De onde é que sai isso? Né? Sai de algum material, alguma palestra que a gente viu e tal. Então fique à vontade para fazer perguntas e pode ser no chat também, se não quiser falar, tá? Eu vou abrir o chat aqui. Olha só. Senhor Carlos, por gentileza, exemplifique com outros casos como despertar a emoção em situação de venda e telemarketing. Erinaldo. A Paloma Solsona disse que não gostou, mas é a vida, não se pode agradar todo mundo. Vamos lá, dá um exemplo aí para nós. Vamos lá. Então, no telemarketing, né, que é tão, né, assim, criticado, né, aí por muitos consumidores, né, e até algumas empresas, a gente pode criar a emoção, né, pelo nosso discurso, né, pelo nosso tom de voz, né? Se a gente faz uma abordagem, né, primeiramente, na qual eu estou ouvindo é o meu suposto cliente, né? E aí eu começo a pegar uns ganchos, né, daquilo de que ele fala, eu vou conseguir emocionar. Hoje em dia a gente fala muito da venda afetiva. Então, essa venda afetiva é quando eu descubro, né, ali naquela fala, né, desse meu prospect, né, nesse meu suposto cliente, é um exemplo de que ele ama o time, né, assim, do Flamengo. Então eu vou utilizar esse gancho para que eu possa o quê? Emocionar ele, né? Aí eu vou dizer que o Gabigol é o grande jogador de futebol, né? É o craque, né? E tem que ir para a Copa do Mundo, ele vai vibrar, né? Com isso. Posso fazer depois uma adenda? Depois? Claro. Diferente daquele vendedor que, infelizmente, ele não é o bom vendedor, quando ele vai contra o gosto, né, assim, do cliente. Aí a gente tem uma chance enorme de perder a venda. Então vamos emocionar o cliente com os próprios dados, muitas vezes, de que ele está trazendo para nós. Né? É o hobby do filho, é o esporte do filho. Às vezes o filho, né, ele é um atleta, né? Pode ser alguma coisa religiosa, né? Ele ama a Bíblia. Então a gente vai ouvir, né, e vai emocionar ele com algo de que ele mesmo ele traz para nós. Olha, eu digo que é fácil, né? É melzinho que desce na chupeta e quantas vezes a gente perde esses ganchos. O que eu faço, tá? Porque assim, eu converso com muita gente assim como vocês, né? Então a realidade de vocês conversando com pessoas heterogêneas, de vários credos, cores, eu digo cheiros, sabores, entendeu? Diferentes, né? Isso acontece comigo também. Então, tipo assim, não é sempre que a gente, no momento inicial da conversa, que a gente tem essa oportunidade, mas sempre que é possível, né? O que eu faço, tá? Por exemplo, eu sempre tenho, tá? Eu sempre tenho uma tela comigo aqui. Essa tela, ela é uma multitela. Nela está Jovem Pan, Globo News, Record News, diversos canais de atendimento de regiões diferentes.
São Paulo, Rio de Janeiro, um da região norte e um que é global, né? Por que isso está aqui? Para eu ver? Não, geralmente não. Mas, quando o cliente... Porque a primeira pergunta para o cliente é: e aí, como é que tu tá? Aí eu vejo DDD em São Paulo. Que correria aí? Por exemplo, deu que eu acho que 15, 20 dias, tu viu que o Dória renunciou e o cara já começa... Entendeu? E ele já vomita um monte de coisa para mim. Ali, ninguém tá falando de venda aqui. Ele emocionalmente, ele toma para ele a situação e se sente ouvido para falar sobre algum tema, entende? Aí é onde a gente tenta, entrar na conexão. Então, a gente diz que é como uma conexão no aeroporto. Não é o avião que se conecta em você. É você que se conecta no avião, entende? Então você tem que estar na fila, você tem que saber o horário. Então é o que o Carlos falou, o timing. Eu anotei, Carlos, se vocês me permitirem, e eu, por Deus do céu, eu sei que já fazem 50 minutos, e eu também quero te pedir uma licença, Carlos. Eu anotei 7 coisas aqui da palestra do Carlos, que é uma coisa que eu aplico. Então, assim, são 7 coisas, assim, eu vou falar genericamente, tá? Que é o seguinte, para a gente facilitar a nossa conexão, quanto mais informações a gente tiver do cliente ou fizer ele falar, melhor. Então eu chamo isso de qualificação, né? A qualificação do lead, para entender dentro do universo plano de saúde, como o Carlos falou, do universo plano de saúde, do produto universal plano de saúde, se esse cliente ele é um consumidor desse produto, desse serviço, se ele já o consumiu. Então, existe um processo que eu aqui na Inova eu não faço, mas eu faço na KR e eu faço na TKM, que é todo lead que chega é agendado com ele e é perguntado alguns aspectos específicos de qualificação e posicionamento, opinião mesmo do cliente, tá? Então, assim, não dá certo para tudo que é tipo de cliente, não dá certo para tudo que é tipo de mercado, mas se tu encaixar um script de qualificação desse cliente junto com o script da venda, talvez não separado, pode funcionar bem, porque muitas vezes tu chega assim, o cliente diz, tá caro, mas tu não conseguiu perceber se esse cliente tem ou não dinheiro. Como já aconteceu comigo, de gente vir conversar comigo e diz, mas esses clientes são tudo pobre. O que ele está fazendo? Ele não está se conectando com o cliente, ele está julgando o cliente, ele está julgando a condição financeira de um cliente, e muitas vezes isso às vezes realmente o cliente pode ter um menor poder aquisitivo, mas às vezes tu pode estar te precipitando, e às vezes porque na verdade quando a gente julga alguém, algo ou alguma coisa, isso impacta muito mais diretamente na nossa vida do que na vida do cliente, entendeu? Então, um script de qualificação antes do script de venda ou embutido nele é importante. Segundo ponto é timing. Lembra que eu disse da conexão? E o Carlos falou muito bem. Então a gente tem uma hierarquia cerebral. Então o nosso cérebro, ele é formado por diversas regiões, 2 hemisférios e tal. A gente sabe que tem o esquerdo, o direito. Todo mundo já ouviu falar que o esquerdo comanda o lado direito, o direito comanda o lado esquerdo. Então, tipo assim, tu tem que analisar o quê? Que tem uma parte que ele falou reptiliana. A parte reptiliana é literalmente isso, veio dos répteis, é o que a gente traz lá na essência. Que a gente... Quantas vezes vocês já botaram a mão num fogo e automaticamente vocês já tiraram? Esse tipo de impulso não chega nem no cérebro. Ele é físico, ele não é processado. Os instintos de autopreservação, a maioria deles não estão nem armazenados no cérebro, no córtex. Eles estão armazenados numa parte motora das nossas vias cerebrais. Então, quando ele diz o seguinte, cara, comprar por necessidade vital. Então, se tu for analisar, o corretor... Isso é a minha opinião, tá? É uma opinião pessoal. Agora eu vou entrar na opinião pessoal do Rafael. O corretor de plano de saúde... O meu que travou. Travou. Oi, travou, voltou. Tá, eu tô parado. Eu tô parado, posso continuar? Tá, beleza. Então, tipo assim, o corretor de plano de saúde, o vendedor de plano de saúde, ele vende a mesma coisa que a Volvo vende.
Opa, Rafael, agora tu viajou legal. A Volvo vende carro. Não, cara, a Volvo não vende carro. A Volvo vende a preservação da espécie. A capacidade de tu ter 60 anos e estar com a tua família. Ah, mas não faz nenhum sentido. Entra no site da Volvo. É um site que está em inglês. Bota lá no Translator e lê. Os caras, eles vendem a preservação da espécie, velho. E eles te entregam um carro. É aquela coisa do vende o que o cliente quer, entrega o que ele precisa. Entende? Então vocês vendem a preservação da espécie. Pô, cara, se tu perguntar... existem pessoas que assim, mas se tu me perguntar, Rafael, o que vale mais pra ti? Ah, tudo é a tua vida. Não, a vida da minha família. Aconteceu uma coisa comigo. Desculpa, eu prometo que eu vou ser breve. O meu filho, o Eduardo, eu tenho 3 filhos, tá? Eu tenho o Guilherme, de 18 anos, o Eduardo, que tem 7, a Rafaela, que tem 2. O Guilherme, eu era muito guri quando tive ele, enfim, mas a gente tem uma boa conexão, a gente é muito amigo. Mas ele tá lado a lado comigo. O Dudu, eu tenho uma conexão muito grande com ele, porque ele é muito parecido comigo quando eu era criança, e eu tenho algumas preocupações quanto a isso, né? Porque a minha infância foi um pouco conturbada, e, enfim, pelo meu jeito de ser. E, o que acontece? O Dudu, ele foi internado num hospital uma vez com suspeita de meningite, cara. E eu vi o meu filho ali em cima, cara. De alguma forma mágica, quando eu tava sentado na beira do leito dele, leito SUS, hein? Eu fui pro convênio e eles encaminharam ele para um hospital SUS, que é o hospital universitário aqui de Porto Alegre, um dos melhores hospitais pediátricos que tem. Disseram, é lá que eles vão te ajudar. Aqui, o médico me falou isso, eu atendo lá, vai para lá. Então eu fui pro SUS, e o SUS me atendeu. Eu sei que é totalmente contra os preceitos que a gente tá falando aqui, mas é só para contextualizar. Porque eu tava numa enfermaria, cara, era uma galera, era 40 crianças ali, até ele fazer o exame e ser isolado para meningite. Cara, quando eu tava sentado ali, eu pensei o seguinte, cara, por que não troca? Porque faz o seguinte, tira a meningite dele, tá? Diz que ele era vacinado. E bota uma coisa 100 vezes pior em mim. Não precisa ser minucioso. Bota 100 vezes. Alguma coisa mágica me diz que eu estava abdicando da minha vida pela vida dele. É isso que o nosso cliente de plano de saúde está fazendo. Ele é capaz, e 99% de vocês também vão abdicar da vida de vocês pela vida dos seus filhos, dos seus entes queridos. Então a gente vende preservação da espécie. E o timing de você conseguir, quando tu diz, a venda emocional e tal, que é algo mais emocional do que isso? Que é algo mais emocional do que alguém que está chegando para ti e diz, eu quero uma cotação de plano de saúde. Não, eu quero cuidar da minha família, eu quero poder brincar com meu filho mais 3 dias. Eu não conheço ninguém no fim da vida que chegou e disse assim, pô, cara, eu quero trabalhar mais um pouco e ganhar mais dinheiro. Não, cara, eu garanto que ele pede pro médico, eu quero mais algumas horas para brincar com meu filho, para dar um beijo na minha mulher, para dar um abraço no meu irmão que faz tempo que eu não vejo e por alguma coisa pequena eu não fiz. Então, cara, essa é a mentalidade, é o mindset que tu tem que olhar. Tem que olhar com ele com carinho e como se estivesse chegando em ti uma pessoa desesperada. É esse o ponto. Muitas vezes, quando a gente vai querer se conectar com o cliente emocionalmente, você precisa fazer... É como como é que se faz, seu Carlos, no teatro, né? A quebra da 4ª parede, né? Se diz, né? Então, isso é assim que o personagem do teatro se conecta com a plateia e consegue fazer tu te emocionar, né? O script, seu Carlos fez um script para nós, Despincele. Já mandei esse e-book para vocês. Assim, não dá para sair na venda no improviso. O Carlos fala muito disso. Tu tem que ter um script. Tu tem que ter um script de 40, 50, 60 perguntas e tu vai riscando. E tu vai... À medida que tu vai avançando, tu tem que saber qual é a camada. Porque um script de venda, ele vai trazer um cliente do topo do funil até o fim do funil. Então, tem 60 perguntas de diferentes etapas do funil. Daqui a pouco tu vai vendo que aquilo ali vai sendo avançado, tu vai percorrendo com o cliente. Eu tenho esse script tanto de vendas quanto de ligações e eu vou marcar com vocês para o mês que vem. Nós vamos falar sobre funil de vendas do início ao fim. Eu tenho uma apresentação grande, chata, cheia de retórica e de teste ali no meio que eu fiz.
vai ser chato pra caramba, vai ser demorado, vocês vão ficar com fome no meio, então venham alimentados. Porque vai ser, assim, ó, muito pesado, tá? Eu já aviso, porque daí o pessoal que diz, não quero isso, já nem vem. Outro ponto, a oferta. Chega um momento que tem que fazer oferta. Tem que fazer oferta. E aí, eu já mandei um e-book para vocês sobre como fazer oferta, direta, indireta, para público de alto ticket, oferta por telefone. Eu já mandei, olha, eu já exauri tudo que eu sei sobre oferta, eu já botei no livro e mandei para vocês. Então, o que parece óbvio, né? Mas, às vezes, a gente não faz a oferta. Isso que eu tô dizendo para vocês, eu tô falando para mim, tá? É como se eu estivesse falando pro espelho, eu tô olhando para mim aqui na tela. Então, a gente precisa fazer oferta. E a gente tem que entender que oferta está de encontro ao item 2, que é o timing. Existe tempo de fazer oferta, existe tempo de você usar um gatilho emocional, você tem que mapear isso, você tem que fazer a leitura. Toda vez que você estiver falando com o cliente, eu adoro usar esse exemplo, o Carlos já disse que não é um bom exemplo, mas é o único que eu sei usar. É o namoro. É o namoro, é o olhar, é o flerte, é a aproximação, é o beijo, é a dança. E, enfim, é o pós, entendeu? Então a gente tem que ter esse timing, né? E a gente já tem isso, é só a gente aplicar. E aí, o ponto 5 é a atitude, que o Carlos já exauriu aqui, que é importante. O ponto 6 é o que ele está nos ensinando. Conexão, que a gente pode dizer que é rapport. Existem várias técnicas de rapport. Ele já deu uma palestra aqui só sobre rapport, entendeu? A gente teve uma outra palestra com o Léo Berlese sobre neurolinguística, onde ele falou sobre rapport. Está no nosso canal do YouTube, tá? Então, rapport é a conexão, é a tua capacidade de ficar... Travou de novo. Travou. Desculpa. Então, rapport é a capacidade de ficar linear com o teu cliente, te conectar, literalmente. Existem técnicas para te fazer isso. Quem não sabe, dá uma olhada no YouTube, tem as técnicas lá. E, por final, não desistir, né? Uma coisa que eu vi e que ontem mesmo eu estava falando para minha esposa, tá? A gente pensa o seguinte, cara, 2% das pessoas têm êxito. Não, legal. Mas 96% desistem. Então tu pensa o seguinte, então é 50-50 ter êxito ou não, porque 2% não tem êxito, 2% tem êxito, 96% nem chegam porque desistem. Então, não desiste. Pessoal, perguntas, vamos lá, vamos pro chat. Perguntas para o Carlos, fiquem à vontade, calei minha boca, tá? Peguei 10 minutinhos para mim. Fiquem à vontade, abram os seus microfones e abram o seu coração, não tanto, porque está sendo gravado, tá? Mas, enfim, nem tanto, assim, não vai tão longe. Mas, Carlinhos, então eu vou te fazer uma pergunta. Se tu pudesse deixar um conselho para nós... Oi, fica à vontade, vai lá. Posso pedir para o Carlos repetir o pedacinho que ele falou sobre os verbos de ação? Claro. Vamos lá. Eu só pegar aqui na minha fichinha aqui para eu me guiar, senão eu esqueço. Tem mais parte que eu esqueço. Verbo de ação, KLN. Achei. Então, foi a quarta neurodica. Use verbos de ação. A tecnologia científica descobriu que a mente humana adora os verbos de ação. Então, em seu discurso de vendas, na sua abordagem de vendas, né, explore esses verbos. Poder, alcançar, transformar, desfrutar, conquistar, proteger. Então a dica, como muitas vezes, né, é uma mistura, né, de propaganda e o marketing, né? Como nós falamos que eles são a isca, então nessa tua isca você pode fazer a tua então propaganda, o teu marketing para as redes sociais, utilizando esses verbos, né? Tanto para vender o plano de saúde, para vender seguro, qualquer tipo, né, assim, de produto, serviço. Né? Então, exemplo, faça tal plano, né, de saúde para proteger a sua família. Né? Ou também utilizando, né, a palavra você. Você quer um plano de saúde de qualidade? É interrogação. E aí você vai criando, né, uma série aí
perguntas, de propaganda, né, para que você possa atrair clientes. Gente, quando eu vejo o vendedor, ele coloca tabela, achando que isso é propaganda, que isso é marketing, não dá, né? Aí bota aquela tabela feia, né, do cão, achando que ele vai atrair cliente. Não vai atrair. Ele pode atrair, de repente, ali um curioso, né, ali pelo preço, mas a pessoa que está, né, conectada nas redes sociais, o que hoje em dia atrai mais? É aquela propaganda, né? É interessante, né? É uma imagem, né, interessante, bem feita, né? Um texto que não pode ser grande, né? Porque senão polui muito. Hoje em dia nós temos os vídeos, né? Aqueles anúncios, né? Já vídeos, né? Então é isso que a gente precisa explorar, né? Com essa neurodica, né? Dos verbos de ação. Posso fazer uma pergunta? Claro, à vontade. Então, eu queria tirar uma dúvida assim. Eu vou falar uma dificuldade que eu tenho. A gente atrai bastante os leads, né? Caem vários leads dos anúncios que a gente faz, normalmente em redes sociais. Em rede social é aquele negócio, não é igual o Google. O Google a pessoa vai lá, ela está pesquisando, já está procurando algo. No caso da rede social, ela está lá navegando, está vendo qualquer coisa e aparece de repente lá o anúncio, uma propaganda para chamar a atenção dela. Isso. Então, muitos eu acredito que às vezes ela nem estava pensando naquilo, mas chamou a atenção, vai lá, preenche o formulário e você recebe aquele lead. Aí o que acontece? Como os anúncios falam muito de descontos e reduz o custo do seu plano de saúde e tudo mais, então, quando eu recebo os leads, eu procuro dar o retorno o mais rápido possível, né? Eu já entro em contato pelo WhatsApp, já mando uma mensagem chamando a atenção do cliente, procurando um contato. E assim, é muito vago você pegar, assim, a maioria das pessoas acho que espera já receber uma cotação, ela colocou ali as idades e tal, ela espera receber uma tabela, alguma coisa assim, já para analisar. Só que eu não trabalho dessa forma, né? Eu procuro tentar, de qualquer forma, um contato antes, para pegar o máximo de informações possíveis para traçar um perfil desse cliente, porque é muito vago você mandar uma tabela sem saber qual a necessidade do cliente, qual a condição financeira dele, qual a região que ele está e tudo mais. E assim, uma série de informações, quanto mais a gente tiver, fica melhor para poder mandar o que a gente chama de cotação personalizada, né? De acordo com o perfil do cliente, né? Só que o que acontece? Uma das coisas que eu vejo, que acontece muito, eu não entendo por quê, não sei se a pessoa, por impulso, ela solicita o contato, e quando você faz o contato com essas pessoas, muitas pessoas acabam, tipo, te ignorando, entendeu? Você manda mensagem e muitas pessoas, às vezes, respondem e não falam mais nada, ou, tipo, você vê que a pessoa visualizou a sua mensagem e não fala nada. Entendeu? Eu queria saber qual, assim, alguma coisa, assim, alguma ferramenta eficaz para poder quebrar essa barreira, né, e conseguir um retorno do cliente, porque eu já cheguei cliente que eu mandei 4, 5, 6 mensagens e a pessoa ia visualizando e não responde nada, é incrível. Obrigado. Nada, ó. Ouço isso todo dia, tanto aqui nos clientes aqui do Rio de Janeiro, né, e também aí de outros estados e também países que fazem online. Olha só, você disse assim, eu quero aquela dica certeira. Não tem, tá? Certeira mesmo não tem. O que eu uso sempre é uma frase de um dos maiores psicólogos americanos, que foi o Abraham Maslow. Então, ele falava assim, ó, para quem tem um martelo, tudo é prego. Então, várias vezes você faz sempre da mesma forma. Eu trabalhava dentro, né, aqui do meu treinamento com 3 abordagens diferentes. Então, eu testo uma. Poxa lá, o cliente ele não está respondendo, não está dando a mínima. Então, eu vou agora então testar outra. Assim vai. E aí, né, aí no meu contato aqui com o Rafael, ele foi mais longe. Ele falou assim que o bom é ter 5 abordagens diferentes. Então, ou seja, não é muito assim certo, né, a quantidade, mas assim, eu tenho que ter
mais de uma forma para que eu possa testar. Então, se eu uso hoje uma, ia lá, aquele cliente, entendeu aí que não falava, respondeu. Ia lá, o outro também agora começou a responder. Então vou usar mais essa. Mas tem vendedor que ele fica preso, né, só de uma forma. Mas eu uso assim a mensagem, a abordagem minha é desse jeito. Aí eu pergunto, tá dando certo? Não, tô vendendo pouco, tô vendendo quase nada. Então é hora de, pelo menos, testar, né? Aí de uma ética, né, dentro, né, aí do nosso conceito, né, aí de venda moderna, mas eu posso criar várias formas. Só assim mesmo aí que eu vou conseguir sair disso. E a gente está aqui, né, entendeu? Com o Rafael, né, aqui com a Inova, só quando é mesmo aquele lead, né, extremamente, né, voltado aí para o ramo, né, o lead é em tempo real, né, ele está ganhando aí de tantos outros, né, a gente vai ter mais chance também de você converter a venda. Mas sempre vai ter alguém, né, de repente um curioso, alguma coisa aí nesse meio que não vai ser aquela pessoa, né, ou então aquele cliente potencial que ele quer propriamente comprar. Aí entra as técnicas de vendas. Aí eu busco persuadir, eu busco, né, convencer para que eu possa começar a ter mais êxito nas vendas. É isso aí que eu penso. Tem uma coisa, Ok, obrigado. Ricardinho, eu lembro que o Carlos falou assim, que eu uso 5, tá? No dia que eu tirei isso, tá? Eu uso variações, tá? Então eu sempre digo o seguinte, quando o cliente entra para mim, ele é um novo lead, o que eu quero fazer é entrar em negociação. Aí eu tenho geralmente 2 a 3 formas de me comunicar com esse cliente. Se ele não responde a primeira, ou não responde a segunda, eu começo a perguntar para ele como que ele quer que as coisas aconteçam. E eu começo a contar a história para ele de como as coisas acontecem. E eu vou fazer isso durante tanto tempo que o único jeito... Claro, eu não faço com frequência, nem querendo ser chato, mas esse cliente, durante, no mínimo, 5 anos, entendeu? Ele vai, em algum momento, vai ter a minha mensagenzinha, a minha carinha ali com ele. Por quê? Isso já aconteceu comigo, tá? Já teve gente que entrou no meu funil e fechou comigo 3 anos depois, 4 anos depois, 5 anos depois. Então, onde é que eu tirei os 5? Foi o máximo, foi o meu recorde. Tá? Então, assim, eu tenho gente que entrou no meu funil em 2018 e eu ainda mando mensagem, eu ainda converso com eles, eles ainda vêm me responder e daqui a pouco não compram. O que eu sei é que no momento certo, ele vai comprar. Então eu faço... como é que eu digo contando historinha? O que eu quero dizer isso? É o seguinte, vou tentar dar um exemplo para plano de saúde. O exemplo que vou dar, não validei. Mas eu posso dar um exemplo para marketing digital, mas não se aplica. Vou tentar transferir o do marketing digital para o plano de saúde. Que é o seguinte, eu sempre pergunto para ele, bom, tudo bem? Como é que tá? Incrível, né? Como as pessoas, por exemplo, em São Paulo, estão conseguindo reduzir o seu custo com muita qualidade. Isso é uma coisa que pouca gente sabe e as empresas de plano de saúde não querem que tu saiba. Porque é possível. Se tu tiver um tempinho, eu te explico. Acabou. Pô, beleza. A historinha. Entendeu? O que eu estou usando? Eu estou usando um gatilho nesse cara de ponto cego. Não estou mandando áudio, eu estou mandando um texto porque ele visualiza e o cérebro já processa. Daqui a pouco esse cara diz, putz, grila, daqui a pouco esse cara tem alguma coisa para me apresentar. Mas ele esqueceu. Ele, de alguma forma, ele não lembrou de falar contigo. Tu diz assim, aí tu aponta aquela mensagenzinha. Aí tu, vamos dizer que seja o cliente Carlos, né, que tu tá falando e nós estamos discutindo. Carlos, aconteceu uma coisa muito legal agora. Claro, isso na minha visão. Eu acho que tu não fala essas palavras assim, mas aí tu adequa pro teu vocabulário, né? Porque, tipo, tu fala comigo 3 minutos, sabe? Que eu falo gíria, eu falo legal, entendeu? Então, assim, é o meu jeito de ser. Mas eu faria assim, Carlos, aconteceu uma coisa agora. Digamos que eu mandei essa mensagem às 11 da manhã, ele visualizou e tal, e às, 16 horas, agora aconteceu uma coisa muito legal.
peguei uma pessoa que estava pagando, sei lá, tantos, e eu consegui, com o mesmo perfil que ela tem hoje, colocar ela numa empresa muito melhor de plano de saúde. Porque existem várias, você sabe. Daí você dá aquele entre parênteses com o tom da narrativa. Por isso que escrever é importante, né? Você sabe, porque o cara não sabe, mas ele não vai dizer que não sabe. Ele vai dizer, eu não sabia disso, entendeu? Então tu tá estimulando o quê? A curiosidade dele. E aconteceu isso, que é o quê? Então tu disse que tu pegou um cliente num ponto A, tu conduziu ele pelo caminho, tu achou uma oportunidade e no final tu vai dizer o seguinte, aí o que as pessoas esperam de ti? Que tu diga que, eu sou o fodástico, por isso que eu faço isso. Tu vai dizer, e o pior é que foi totalmente sem querer, sabe? Aí o cara vai dizer, pô, cara, uma quebra de padrão, tu vai dizer, pô, que legal, esse cara, ele tá sendo sincero comigo. Entendeu? Então tu tem que criar uma narrativa. É assim que eu faço. Então, eu tento não ter, porque às vezes, e eu penso isso por plano de saúde. O plano de saúde é um potencial, uma venda complexa, ele é, via de regra, uma venda de alto ticket, né? Às vezes não, mas na maioria das vezes ele é. Então, clientes de médio e alto ticket não são impactados por promessas agressivas, por extremas, digamos assim, forçações de colocação de gatilho no negócio. Então, o que ele é impactado? Ele é impactado quando alguém diz para ele, tu não sabe de uma coisa e estão te enrolando. Estão te enrolando. E aí, aí daqui um pouco... Isso não é sempre, tá? Mas assim, é o jeito que eu gosto de trabalhar. Criar porque quando você trabalha com uma história... mas aí eu já sei que tem gente me julgando e dizendo, mas isso não é a verdade. A verdade é relativa, tá? Quem tá vendo aí o nosso Brasil como está aí, sabe que a verdade é relativa. A verdade é basicamente uma informação que tu passou para 3 pessoas ou mais, já se torna uma verdade. Então tu tem que criar esse ecossistema. Por quê? Porque o foco do vendedor é criar um ecossistema de percepção de informações na qual ele, quando entra naquele cenário, ele é capaz de modificá-lo. E o único jeito que há de se fazer isso é quando você entra em sintonia com o seu cliente num ambiente controlado cuja atenção está voltada para você. Desculpa, me estendi, tá? Mas é mais ou menos isso que eu faço. Rafael, obrigada aí pela sua contribuição, porque era exatamente o que eu ia perguntar para o Carlos. Eu queria ter uma ideia de scripts mesmo, porque assim, eu tenho alguns. O meu recorde são 2 anos. Eu consegui trazer de volta cliente de 2 anos. Que é 5! Aqui é 5! Consegui mais ainda, eu continuo aí na luta. Eu tenho algumas, né? Eu tenho uma final, que era um pouco mais agressiva e que me dá algum resultado. E é muito bacana ver métodos diferentes. Carlos, se tiver mais, compartilha com a gente também, que é muito bom. Não, é por aí mesmo, né? Temos que testar mesmo as abordagens, né? A gente sabe que a gente pega variados perfis, né? Assim, de clientes. Eu tenho até meu concorrente aqui no Rio, né? Aí também que treina empresas nessa área aí de planos aí de saúde, que é o Franco, muito, muito bom também naquilo que ele faz. E eu digo sempre, né, para ele que ele faz isso muito bem, né? E fala sobre os perfis, né? Ele é craque nisso. E aí a gente sabe, né, que às vezes é um tipo, né, assim, abordagem, o script também, às vezes ele serve para um cliente e não serve para o outro. Então, só mesmo aí no dia a dia, né, a gente... Fui eu que caí ou... Fui eu que caí. Fui eu que caí. Pessoal, tá chovendo muito aqui em Porto Alegre.
eu tô perdendo conexão de internet. Então, se cair a sala, vocês sabem o que foi. Eu vou deixar... Desculpa aí, mas assim, ó, começou a chover muito aqui, eu acho que eu vou perder a conexão. Tem. Mais alguma dúvida? Perguntas? Pessoal, então assim, ó, nós estamos aí, 2020, tá? Eu agradeço muito vocês. Se vocês tiverem dúvidas pro Carlos, por gentileza, passa aí o teu telefone pro pessoal, tá? O teu Instagram, e nós vamos acabar encerrando aqui, porque vai cair a minha conexão a qualquer momento. Acho que caiu a minha conexão. 5587 21 99466 5587. Eu vou botar no chat. E o Instagram, Carlos Assis, e agora fugiu. Eu botei o telefone. Doutor.vendax, Carlos Assis, achei aqui, hein? Carlos, obrigada, foi show. Obrigadão, Rafael, por proporcionar essa pra gente. Boas vendas. Foi muito legal mesmo. Obrigada aí, Carlos e Rafael, pela... Obrigado, pessoal. Desculpa esse final aqui, mas é que tá caindo a minha conexão. Muito esclarecedor. Obrigado. Tamo junto, beijo. Até daqui a 15 dias. Abraço.